Fala, galerinha do terceiro Engenharia Civil, tamo aí junto. Vamos continuar com a nossa pegada aí na parte da disciplina de instalações elétricas, agora focado na iluminância de interiores. Professor, iluminância de interiores tem a ver com instalações elétricas? Claro, não há dúvidas, tá? Porque a parte de iluminação é uma parte importante do sistema elétrico. A definição está muito relacionada aos sistemas elétricos, tá? É claro que existem profissionais muito bons dessa área, inclusive o professor Murilo, né, que deu aula de desenho para vocês. Ele tem uma pós voltada para essa parte de iluminação, de interiores. Ele tem muito conhecimento e essa é uma área muito interessante, gente, bem bacana mesmo, e que nós vamos trabalhar alguns conceitos aí, tá? E nisso nós não poderíamos ficar sem falar sobre quem? Sobre quem? O futuro nome do filho de vocês, né? A minha sugestão sobre a Norma, na verdade as normas, né? Que são várias filhas. E para você trabalhar na área, olha aqui quem que está aqui. Desculpa, gente. Nossa querida 5413, NBR 5413 é uma norma, vamos dizer, dedicada para a iluminância de interiores. Claro que essa norma ela sofreu algumas alterações e na verdade já foi substituída. Mas por que nós vamos trabalhar com ela? Porque ela é uma norma extremamente didática. A norma atual ela não é tão didática e não explica muito sobre como chegar nos valores que ela apresenta. Ela simplesmente apresenta os valores finais. E eu acho que isso é um pouco, vamos dizer assim, para a parte de ensino não é tão legal, né? Então eu acho que é pouco didático. A norma 5413 é bem didática. Na 5461 a gente tem só a parte de terminologia, desculpem, e a 5382 é a parte de verificação da iluminância de interiores, tá? O método de ensaio. Essa norma de terminologia para nós não é muito interessante, mas para quem quiser atuar na área, tá? Vale a pena conferir. E nessa 5382 tem aonde vamos falar sobre luxímetro, né? Uma forma de fazer uma medida. Vamos e conferir se o projeto está de acordo, né, com o que foi especificado, tá joia? E aqui a conclusão, tá? A BNT-NBR ISO CE 8995-1 é uma norma que ela veio substituir essas anteriores, principalmente a 5413, tá? Mas o que é importante falar? Por que nós vamos trabalhar só com ela? Novamente repito, porque a 5413 ela é muito educativa, tá? Ela ensina, né? É uma norma boa para a questão, para promover o aprendizado. E não poderíamos ficar sem uma NR da vida, uma norma regulamentadora, tá? NR 17 é uma norma relativa à ergonomia. Vocês vão ter uma disciplina só da parte de higiene e segurança do trabalho, vão tratar das NRs, mas essa NR relacionada à ergonomia ela é muito interessante, relevante, e ela faz alguns comentários também sobre a iluminação, porque a iluminação também pode gerar problemas de saúde e também acidentes de trabalho, tá bom? Dando continuidade nos conceitos, vamos ver alguns conceitos básicos da parte de iluminação, tá? A parte luminotécnica. Eu vou passar rapidamente porque não é o nosso foco, mas quem gostar pode render um pouco o assunto aqui, né? Então aqui, luz. O que vem a ser luz? Luz nada mais é que a radiação eletromagnética que acarreta uma sensação de claridade, ou seja, sensação visual. É o que nós conseguimos enxergar, tá? A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda, isso tem a ver com física, né? Mas também com a luminosidade do ambiente. Tá? A curva de sensibilidade do olho humano demonstra que radiações de menor comprimento tem a parte de violeta e azul, e a de maior laranja e vermelho aqui, né? E aqui é um pouquinho técnico, um pouquinho voltado para a física com relação à luz. Com relação ao fluxo luminoso, a radiação total da fonte luminosa, né? Uma fonte luminosa igual uma lâmpada, que nós vamos estudar bastante, né? Ela gera um fluxo luminoso, tá? E a unidade do fluxo luminoso vem a ser o lúmen. Aqui um pouquinho mais sobre intensidade, sobre conceitos de grandeza, né, da luminotécnica. Nós temos a intensidade luminosa, que é o fluxo luminoso irradiado na direção do determinado ponto, né? Então nós temos a lâmpada e aqui o fluxo luminoso que vai para a nossa área de trabalho, tá?
Isso é o que a gente considera intensidade luminosa em determinada área. A iluminância, que é o ponto que nós precisamos, que é o ponto que a norma cita, que é o grande foco nessa parte de conceitos básicos, é o quê? É a relação entre o fluxo luminoso, que é o quê? A parte que foi gerada, né? Ou vamos dizer assim, o fluxo luminoso irradiado, tá? Olha lá, o fluxo luminoso incidente que está vindo aqui em direção a quem? A área onde vai ser realizado o trabalho. Entenda, né? Tem esse aqui que não está indo para a área, tem esse aqui que não está indo para a área. O que me importa é o que está incidindo na área. Então, a iluminância é a relação entre o fluxo luminoso incidente, é o fluxo que está vindo para cá, porque tem fluxo para cá que não importa, fluxo para cá que não importa, para lá e para lá que não importa, dividido por essa área. E aqui a gente tem o que é chamado de luminância e o que nós podemos, a unidade é o lux, tá? E como que nós medimos isso? Existe uma ferramenta chamada luxímetro, tá? Quem determina essa ferramenta? NBR 5283, tá joia? A norma que nós vimos para a medida na área luminotécnica, tá? E é com o luxímetro que você consegue verificar se o projeto que você desenvolveu está de acordo ou não, está atendendo ou não a norma, tá? Aqui nós temos um pouquinho a questão de coeficiente de reflexão. Por que coeficiente de reflexão é importante? Porque a luz, ela reflete, né? Nós já vimos sobre isso. Então, dependendo do coeficiente de reflexão dos objetos ou dos materiais que você usa, você vai ter mais necessidade de investir na parte luminotécnica ou menos. Então, isso é muito importante, gente. Vocês são engenheiros civis, estão formando para isso. Então, dependendo do material que você usar, das cores que você usar, você vai ter um sucesso maior na parte de iluminação, luminosidade, né? Ou um fracasso, tá? Então isso é muito importante e vocês vão ver que esses valores aqui eles vão acabar entrando no nosso projeto futuramente. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre lâmpada, tá? Lâmpada é um conceito muito importante. Existem vários tipos de lâmpadas diferentes. E cada lâmpada tem características diferentes. Entre uma das características mais importantes de uma lâmpada está o quê? A eficiência energética. Esse conceito está em alta, né? Eu poderia perguntar para vocês aqui qual a lâmpada que vocês conhecem que está em sucesso com relação à eficiência energética. E acredito que vocês podem considerar e colocar isso no fórum, mas eu já vou responder porque a resposta está no próximo slide. É o quê? A lâmpada de LED, né? Muito se fala, muito se comenta e a verdade é, ela realmente é mais eficiente, tá? E o que vem a ser eficiência energética? Nós já falamos sobre esse conceito, né, na aula, então nós não precisamos falar muito, mas é a relação entre o fluxo, com relação à lâmpada, tá? É a relação entre o fluxo luminoso em lumens, tá? O fluxo luminoso em lumens fornecido pela lâmpada e o seu consumo. Então, o que a lâmpada gera como trabalho? Fluxo luminoso. O que ela gasta, o que entra, né? O consumo é energia, é watt. Então aqui ó, a medida é lumens por watt. Tá joia? Aqui nós temos vários tipos de lâmpada, né? Quem é a mais beberrona? Querida incandescente. Tá bom? E aqui não entrou a lâmpada de LED, não tinha ainda nesse gráfico, tá? Mas eu vou colocar aqui no próximo gráfico para vocês a questão da lâmpada de LED. Um outro conceito, um segundo conceito importante depois da eficiência é o que a gente chama de temperatura de cor, tá? E ela é dada em Kelvin. Se você comprar uma lâmpada hoje, essa lâmpada vai ter essa característica na sua caixinha, tá? Lâmpadas muito simples talvez não tenham, mas a maioria das lâmpadas tem. O que esse Kelvin tem? Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês ficarem mais claros sobre isso. Tem por finalidade definir a tonalidade de cores das lâmpadas, né? Como que consegue reproduzir a tonalidade das cores. Então é uma característica que é difícil de avaliar, tá? Por quê? Porque a sensação de tonalidade varia. Varia com a lâmpada, varia com o ser humano, tá? Mas a temperatura de cor é algo muito importante. Aqui um detalhe importante aqui, ó. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade. Tá? Quando falamos em luz quente ou fria, nós não está falando com calor que a gente sente, tá, gente?
o calor do ambiente, tá? Quanto mais alta a temperatura da cor, mais fria é a luz, quase o contrário, porque, por outro lado, quanto mais baixa a temperatura de cor, mais quente é a luz emitida, tonalidades mais amarelada, né? Quanto mais baixa for a temperatura de cor, é mais amarelado, quanto mais alto a temperatura de cor, mais claro, mais estridente, vamos dizer assim, tá? Então, ó, luz com tonalidades mais suave torna o ambiente mais aconchegante. Olha que interessante. Você pode configurar o ambiente de acordo com a luminotécnica. Então, se você quer uma sala de descanso, você vai ter que usar lâmpadas que tenham o quê? A temperatura de cor mais baixa, né? Para ficar mais suave. Tá? Eu estou numa sala onde eu preciso de energia, de ação. Então você precisa o quê? Estimular. Aí você tem que trabalhar com uma temperatura de cor maior, mais elevada. Tá? Então lá, exemplo, uma lâmpada de temperatura de cor de 2700 tem tonalidade suave, dá a sensação de mais descanso, tranquilidade. Já uma de 6500 é uma tonalidade mais clara, mais energética. Tá? Dá uma sensação de você estar mais desperto. Mais ligado, conectado. Tá? E uma residência, qual que é o valor ideal? Não tem muito valor ideal, né? Depende do quê? Qual ambiente que você está trabalhando. Normalmente varia entre 1.700 e 5.000. Um dado muito importante, muito interessante é o quê? Para trabalho de edições de imagem, você tem que buscar uma iluminação de 5.600, tá, Kelvin? E essa 5.600 ela é um valor especial, um valor em destaque. Por quê? Esse é um valor que equivale à luz natural. Gente, a luz natural é o que Deus criou, é o essencial, é o ideal, é a referência, tá? Então, quando você tem os 5.600, esse valor de temperatura, ele vamos dizer assim, ele não corre o risco de interferir no resultado do que você está enxergando. Se você tem uma iluminação com uma temperatura menor ou maior, essa iluminação, essa característica, temperatura de cor, pode influenciar no que você está vendo. Isso é muito interessante também, tá? E isso é muito usado, por exemplo, em loja, para te influenciar positivamente ou negativamente, entendeu? Na tomada de decisão de um item, tá? Mas continuando aqui. O índice de produção de cores parece ser a mesma coisa, mas não é. É o IRC. Ele trabalha com a questão do próprio nome diz, né? A reprodução das cores na íntegra. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês visualizarem melhor isso aí. Mas enfim, as variações de cor dos objetos iluminados sob as fontes de luz diferentes podem ser identificadas através do conceito de reprodução. A escala é simples, de 0 a 100, tá? Onde o parâmetro é 100%, o IRC de 100% seria como um dia claro, tá? De sol no verão, por volta do meio-dia. Então isso ajudaria a reproduzir bem as cores, né? E quanto mais baixo esse IRC, vamos dizer assim, menos a reprodução será a reprodução das cores. Quanto mais próximo de 100 for o IRC de uma fonte de luz artificial, mais próxima da luz natural estará. Lembrando que a luz natural é a nossa referência, que é a luz solar, tá? Quanto menor for esse índice, pior será a reprodução das cores. Isso é muito grave e daqui a pouco eu vou fazer algumas considerações e mostrar alguns exemplos práticos para vocês. Tá? Aqui nós temos o conceito das lâmpadas e temos falando um pouquinho das lâmpadas, os tipos de lâmpadas, né? E as características, por exemplo, rendimento, vida útil, índice de reprodução de cores e temperatura de cor. São as 4 características que nós vamos bater muito firme ao escolher uma lâmpada, tá? Por quê? Essas características, elas são muito importantes e você vai avaliar essas características de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, de acordo com o contexto, você vai escolher uma lâmpada de acordo com algumas características e desprezar outras, tá bom? Eu vou entrar em mais detalhes na próxima videoaula com exemplos disso aí, tá joia? Então, vamos parar por aqui essa videoaula. E alguns conhecimentos básicos já foram. Eu vou começar uma nova videoaula com alguns exemplos, falando melhor das características e voltando aqui e citando o exemplo e fazendo alguma parte prática para a gente exercitar, tá bom? Bons estudos e fiquem atentos.